Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Evangelho de João 4, de 1 a 10. Nós estamos estudando ou abordando na mensagem os temas do Evangelho de João, mas eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos fazendo sequencial, porque estamos pegando os principais pontos para esse momento. O Evangelho de João, se formos fazer ponto a ponto, nós iríamos terminar final do ano que vem, e olhe lá ainda, né? Com certeza iríamos muito mais longe. Mas iremos abordar alguns pontos de João, depois a gente passa para uma outra série de mensagens, depois a gente volta naqueles que a gente não pegou, e assim vamos dar sequência em nome do Senhor Jesus Cristo. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Fala assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que José deu ao seu filho, que Jacó deu ao seu filho José. Isso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pede de beber para a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Ó Pai, obrigado porque Cristo é a água viva, a água que desceu do céu. O Senhor nos enche de vida através de Cristo. Que possamos sair daqui saciados por Cristo Jesus. Em nome de Cristo. Amém, ó Pai. Nosso tema dessa noite é o Cristo que busca, salva e envia. O Cristo que busca, salva e envia. Iniciando nossa mensagem, eu quero fazer um pequeno resumo dessa história aqui. Jesus encontra uma mulher, e essa mulher era samaritana, e ele encontra essa mulher na beira de um poço. Tenta imaginar essa figura. Está lá, Jesus descansando, daqui a pouco chega essa mulher para tirar água, e o texto fala de forma muito clara, dá até um horário ali, que seria o horário do meio-dia, do sol a pino, do sol mais quente possível. Naquele momento onde tem poucas pessoas andando. E essa é a ideia que o texto está passando, que essa mulher é uma mulher de não tão boa reputação assim, vai tirar água, principalmente quando as outras mulheres não iam tirar água. Então, ela vai nesse momento para estar meio que sozinha lá, tirando água. E está lá Jesus, e ele chega até essa mulher, tem um diálogo, Jesus quebra algumas barreiras, Jesus quebra alguns paradigmas aqui, e começa um diálogo com ela, pedindo água. Dá-me água. Dá-me água. Aí, poxa, né, vai daqui, vai de lá, vai a conversa, e Jesus oferece uma água viva. Uma água que não se encontra em nenhum poço dessa terra, mas encontra-se somente em Jesus Cristo. Jesus redefine a adoração não a um local,
mas uma adoração não com a religiosidade, mas a verdadeira adoração que é feita em coração quebrantado, em coração contrito, daqueles que buscam ao Senhor. Jesus coloca essa adoração nele, sendo centrada nele. A verdadeira adoração não é com instrumentos, não é com boas vozes, a verdadeira adoração não é com grandes bandas, a verdadeira adoração é aqueles que foram salvos, transformados e remidos pelo Cordeiro. Aí nós podemos ter boas bandas, boa música, bons instrumentos e assim por diante. Jesus, ele transforma essa pecadora rejeitada em uma missionária que sai dali para anunciar a verdade e salvação para muitas pessoas. O texto termina com a confissão dos samaritanos: este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. O Cristo que salva, busca e envia. Em primeiro lugar, eu quero abordar o processo de Jesus buscar. O Jesus buscar é romper barreiras para revelar o Evangelho. Romper barreiras para revelar o Evangelho. Diz o versículo 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se dão, ou os judeus não se dão com os samaritanos. Cristo ultrapassa preconceitos sociais e religiosos para manifestar a graça soberana a uma pecadora rejeitada. Ele vai e quebra as barreiras, a ponto dessa própria mulher questionar: o Senhor não é, porque, como você vem falar comigo? Como assim você está vindo aqui, vindo dialogar comigo? Não é costume, não é habitual. Ainda mais um homem sozinho, né, na beira do poço, esperando ali, né, os discípulos não estavam lá, os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus está sozinho na beira do poço, e aquela mulher chega lá e só está os dois naquele lugar. E Jesus começa o diálogo. Primeiro, é uma barreira aqui das nações, dos povos. Segundo, é uma barreira também social. Os homens não falavam com as mulheres. Barreiras aqui. E Jesus quebra essas barreiras para manifestar a sua graça. A palavra de Deus tem poder suficiente para romper todas as estruturas humanas de orgulho e exclusão. A verdadeira fé é fruto da livre ação do Espírito Santo, que quebra as tradições mortas e conduz ao Evangelho verdadeiro, ao culto verdadeiro ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos ficar presos aos nossos simbolismos humanos aqui. Não, porque se não cantar o hino tal, o culto não foi bom. Se não cantar a música tal, no culto não foi bom. Se não tiver o instrumento tal, o culto não foi bom. Tudo isso são aspectos humanos que nós criamos aqui. Pode ser com bateria ou sem bateria, com piano ou sem piano, teclado ou sem teclado, com canto bonito, alegre. Não, tudo isso são coisas humanas. O que não pode faltar no culto é Cristo Jesus. Esse que não pode faltar no culto, é isso que não pode faltar no culto. Eu não estou falando que nós não devemos ter instrumentos preparados, pessoas habilitadas, cantando bonito, como nós tivemos hoje. Não, pelo contrário, devemos ter. Mas, acima de tudo, devemos ter Jesus. Mas essas nossas tradições não é a centralidade para isso. Porque ela chega lá, aonde se deve adorar? Os nossos falam que deve adorar naquele monte. Aonde o Senhor fala que deve adorar? E aí Jesus vai falar assim: olha, é em espírito e em verdade. É qualquer lugar que aqueles que têm o espírito em verdade podem fazer a verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo. Cristo quebra as barreiras para mostrar a verdadeira adoração. O Evangelho não é domesticável. Ele atravessa etnias, pecadores e doutrinas humanas para manifestar a glória do Senhor Jesus Cristo. O Cristo que salva, busca e envia. Em segundo lugar, quero falar sobre a salvação. A nova adoração é espiritual, cristocêntrica e universal.
Quem que pode adorar o Senhor? Não somente aqueles que nasceram de uma família cristã, não somente aqueles que estão em tal lugar, somente aqueles que estão... não, qualquer pessoa que for tocada pelo Senhor nosso Deus pode adorá-lo. Vejamos os versículos 21 a 24. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nova adoração não é fruto humano. A nova adoração é fruto da salvação em Cristo Jesus. Por isso, Cristo Jesus tem que estar em toda a fase da nossa vida. A verdadeira adoração é daqueles que têm Cristo no coração. Não é porque cantou, não é porque não cantou, não é porque leu, porque cantou o hino. Não, é porque Jesus está em nós. E assim podemos cantar ou celebrar o Senhor Jesus. Não há verdadeira adoração sem Jesus Cristo em nossa vida, sem Jesus Cristo em nossa igreja, sem Jesus Cristo em nossa caminhada. Jesus revela que o verdadeiro adoradores não é ligado a um lugar físico, Jerusalém. Não é ligado a Jerusalém. Não é ligado a nenhum desses lugares. Nem a um povo específico, dos judeus ou samaritanos. Mas sim, resultado de uma salvação que Ele, Jesus, nos deu e nos ofereceu de forma gratuita e maravilhosa. Jesus Cristo é aquele que entra em nossa vida e nos muda e nos transforma em verdadeiros adoradores. Nós éramos verdadeiros pecadores, convictos, alegres e celebrativos do pecado. E saímos dessa celebração do pecado, continuamos pecadores, mas agora estamos com Cristo, somos regenerados, transformados. Pecadores ainda somos, mas não mais convictos do pecado, mas com pecadores arrependidos, para adorar, engrandecer e cultuar o Senhor Jesus Cristo. É esses que adoram em espírito e em verdade. Não é a perfeição, não é o local, não é o objeto. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus afirma que a salvação vem do plano redentor de Deus, revelado nas Escrituras judaicas. Plano que se cumpriu em Jesus, o Messias prometido. O Messias prometido. Cristo é o mediador da nova aliança. O acesso ao Pai já não depende de rituais dos templos físicos, mas do nosso novo nascimento espiritual. Você é um nascido e remido pelo sangue do Cordeiro? Então adore ao Senhor com a sua vida, com os seus lábios, com a sua caminhada. Engrandeça o nome do Senhor. Não deixe de viver como esse que foi e que nasceu novamente, que é espiritual. A palavra vem nos confrontar que nós que somos verdadeiros adoradores, transformados pelo sangue do Cordeiro, devem viver em adoração plena e constante. Então, quando você for reclamar de alguma coisa na tua vida, quando você for murmurar contra Deus, quando você pensar sobre a tua existência não ter valor, não ter sentido, você lembre, Cristo é a minha adoração, Cristo é a minha vida, Cristo é a minha centralidade, Cristo é a minha razão, é o meu motivo, é a minha causa. E é muito estranho pessoas cristãs dizer assim: eu não tenho motivo para viver, pastor. Você não tem motivo para viver. Jesus Cristo não é o teu motivo, não é a tua razão, não é o teu objetivo. Nós temos razão. Nós temos Jesus Cristo, que é a nossa centralidade. Deixe Cristo reinar na sua vida, deixe Cristo caminhar
de te conduzir você a essa nova adoração, em espírito e em verdade, porque você é uma nova criatura. Você deixou de ser criatura do Senhor e agora se transformou filho de Deus através de Cristo Jesus. O novo nascimento nos transforma. E essa mulher agora tem esse contato com Jesus, que veio, quebrou as barreiras e se aproximou dela e disse: olha, se você souber quem está pedindo água para você, você pediria a ele, porque esse daria água viva. Água que quem toma não mais voltará a ter sede. Ou seja, não vai cair da graça, não vai deixar de ser salvo, não vai perder a salvação, mas sempre vai continuar ali, saciado, porque Cristo reina em sua vida. A adoração em espírito e em verdade significa ser regenerado pelo Espírito Santo, conhecer a verdade revelada em Cristo e render-se a Deus com o coração transformado. Primeiro, ser regenerado pelo Espírito Santo. Segundo, conhecer verdadeiramente Cristo, que foi revelado e é revelado nas Escrituras, porque é por Ele que somos salvos. E terceiro, render-se com o coração transformado no Senhor Jesus Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, fala assim: trabalha esse modelo aceitável de adorar, é instituído por Ele mesmo. Trabalha esse conceito, que o modelo aceitável da verdadeira adoração, do adorador, é instituído não por nós, mas por Ele mesmo. E eu simplifico isso da seguinte forma: você, por exemplo, vai visitar uma pessoa que está completando um aniversário, mais um ano de vida, e você quer levar um presente para ela. E você sabe que ela não gosta de ganhar flores. Você vai dar flor para ela? Não, né? Não vai dar flor para ela. Você sabe que ela não gosta de ganhar presente para casa. Você vai dar presente para casa para ela no aniversário dela? Não, né? Não, por quê? Porque você quer agradar a ela. Você quer agradar a Deus? Então adore conforme Deus quer ser adorado, o que Ele deixou nas Escrituras. Mas eu gosto tanto dessa música, eu gosto tanto desse hino. Tá bom, então é para você, no teu tempo, no teu momento, não no tempo de adoração ao Senhor. Porque no tempo de adoração ao Senhor, você faz o que Ele quer e não o que você quer fazer. Mas Ele tem que aceitar do jeito que eu sou. Não. Deus não tem que aceitar você do jeito que você é. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Mas Ele é exclusivista. Ele é. Ele tem o seu gosto e determina como Ele quer ser adorado e engrandecido. Ele determina como que Ele quer que os seus filhos o adorem. Isso exclui invenções humanas. E você já viu que em muitas e muitas vezes nós vemos manifestações humanas para adorar o Senhor. A unção do riso, a unção do choro, a unção do leão, não muito tempo atrás, a unção do leão. Mas uns são e outros não são, né? Uns são e outros não são. Meus amados, nós não podemos ficar com um modismo para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Mas sempre é a mesma coisa. Mas Ele quer que nós viemos nos dobrar diante dEle e deixar Ele trabalhar o nosso coração para sermos esse verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. E não mais do jeito que eu quero. Porque o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Deus. É sobre Cristo Jesus, sobre a centralidade da nossa vida, sobre a razão da nossa fé. Pare de achar que o Evangelho é sobre você. Tire você do Evangelho. Porque senão se torna eu-vangelho, não evangelho. Ele quer verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Só quem foi salvo, regenerado, pode adorar de forma verdadeira. A adoração é uma resposta daqueles que se renderam diante do Senhor. Se renderam pelos laços de amor diante
do Senhor nosso Deus. A igreja não é mais um povo étnico, mas um povo espiritual, composto por todos que confessaram, todos que foram salvos por Cristo Jesus e trazidos a essa fé maravilhosa. Nós não somos mais salvos porque somos de tal etnia, porque nascemos de tal família, ou porque somos de tal povo, não. Esse Cristo que salva, para adorar a Ele, salva a todos. E Ele trabalha isso em nossas vidas. Não se trata de cantar, de levantar as mãos ou de estar em um templo. Trata-se de adorar a Deus com a mente renovada e um coração redimido. O Cristo que salva, busca e envia, busca, salva e envia. Em terceiro lugar, quero trabalhar esse ponto de enviar, a adoração genuína deságua em missões. Deságua em missão. Estamos chegando próximo da nossa conferência missionária. No dia 16, agora de agosto, nós temos nossa conferência missionária. Vamos aprender um pouquinho mais sobre missões, 16 e 17. Está vindo o reverendo Anderson, lá de Braga, Portugal, estará aqui conosco, é o nosso parceiro, vamos estar ali celebrando o nome do Senhor Jesus Cristo no sábado e no domingo. Amém, glória a Deus por isso. Mas devemos ser aqueles que são enviados também. Devemos ser aqueles que vão orar por missões, mas devemos ser aqueles que são os missionários aqui do nosso lugar, da nossa terra. O missionário não é só aquele que está lá longe, não, mas nós somos missionários também. E comissionados, porque temos uma missão nessa terra. A missão de celebrar o Senhor Jesus Cristo. E olha o que aconteceu com essa mulher. Versículo 28, 29 e 30. Fala assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? E aqui ela está meio que perguntando e meio que afirmando, né? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E o resultado foi que, quando esses que foram indagados e levados até Jesus, chegaram até Jesus, falaram: verdadeiramente esse homem é diferente, ele é filho de Deus. Essa mulher não esperou para ser discipulada. Essa mulher não esperou para passar pela classe de catecúmenos, de novos membros. Essa mulher não esperou receber um treinamento do missionário fulano de tal. Essa mulher, ela teve coragem, intrepidez, e foi e anunciou a verdade de salvação para aquelas pessoas. Eu encontrei uma pessoa que me revelou tudo quanto eu tenho feito. Será que esse é o Cristo? Vamos lá ver, vamos lá conversar com ele também. Vamos lá, vamos lá. Meus amados, muitas pessoas têm Jesus no coração, aceitou Jesus já há anos e anos, mas nunca falou uma palavra de Jesus para ninguém. Para ninguém. Meus amados, isso não cabe na cabeça de um cristão, naquele que foi salvo e remido pelo Cordeiro. Está vendo já alguém triste? Fale de Jesus para ele. Não fale, vai passar. Não pare de se esconder atrás do pastor, da igreja. E não é só convidar a vir para a igreja, não. É falar de Jesus para essas pessoas. Mas eu não sei. Você nunca leu a Bíblia? Você nunca ouviu falar de Jesus? Anos e anos na igreja nós não aprendemos a falar de Jesus, do seu amor, do seu cuidado, do seu refrigério. Com certeza ouvimos muitas e muitas mensagens, de 20, de 30, de 40 minutos, de uma hora. De uma hora. Meus amados, a mulher foi transformada, deixou o seu cântaro para trás, deixou o seu vaso para trás de água e foi correndo para anunciar Jesus Cristo.
Ela deixou aquilo que era mais importante para ela, que era o sustento da vida, que era algo caro. Deixou para trás e foi falar de quem era Jesus para aquelas pessoas. Um coração cheio de Cristo é uma boca que não consegue ficar calada. O coração cheio de Cristo, ele deve anunciar Jesus a todo instante. E os samaritanos vieram e creram, não só de ouvir falar, mas porque encontraram com o próprio Cristo. Devemos anunciar todo o tempo. A transformação pessoal leva à missão comunitária. Evangelho e não para que se espalhe a todas as pessoas. Essa transformação pessoal minha deve gerar um missionário que vai anunciar para as pessoas à nossa volta. Devemos ser todos nós um missionário que anuncia a verdade de salvação. Eu não sei falar, começa a orar pedindo a Deus que te ajude a falar. E quando vir e der aquele friozinho na barriga, fale de Jesus. Você está triste, mas eu sei quem pode curar a tua tristeza, quem pode enxugar a tua lágrima, quem pode te dar esperança na tua vida. Você está desanimado, mas eu conheço o príncipe da paz. Você está perturbada, fale de Jesus, anuncie Jesus. Nós somos chamados para ir lá fora, pregar o evangelho, somos chamados para orar pelos missionários, orar por salvação, orar pela ação do Espírito Santo nesse lugar. Somos também chamados para sustentar. E não um ou outro, mas somos chamados para fazer as três coisas sempre. Porque quando sempre falamos sobre os missionários, falamos daqueles que vão lá para Portugal, vão lá para a África, vão lá para o Amazonas, como nós já fomos. Não, missionários somos todos nós, que temos essa missão de anunciar a verdade de salvação. Orar por missões, orar pelos missionários, orar por salvação, é trabalho de todos nós. Mas sustentar a obra missionária também é trabalho de todos nós. E é muito triste, meus irmãos, porque muitas e muitas vezes nós vemos apenas aquilo que é o mínimo. Eu vou entregar meu dízimo, mas não ajudo no sustento missionário. Nós vemos isso no nosso relatório anual da nossa igreja. Quanto que nós tivemos de oferta missionária? 5%? Todos os meses, nosso conselho complementa para que possa os nossos missionários ter o sustento lá. Mas, meus queridos, a obra missionária é para mim e para você. Eu devo sustentar com os meus recursos a obra missionária. Seja com tempo, recurso de tempo, seja com o meu fazer, ou seja com os meus recursos financeiros a obra missionária. Nós não podemos parar, não podemos nos acomodar, porque o Senhor dá, sim, Ele dá para nós, para que nós venhamos reter e guardar, não para nós abençoarmos mais pessoas à nossa volta. Somos chamados, mas somos comissionados nesse chamamento. Somos salvos, sim, os salvos são comissionados a exercer uma obra maravilhosa aqui nesse lugar. Nós temos uma agenda aqui, olha, a cumprir diante do Senhor. Qual que é a agenda de Deus para você? Eu acho interessante quando nós vemos o início desse texto, lá no versículo 1, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia mais batizados do que João, e aí ele vai explicar que Jesus não batizava, que eram os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário, versículo 4, atravessar a província de Samaria. Era necessário. Por que era necessário? Era porque era a agenda de Deus que Jesus fosse para aquele lugar, para cumprir esse encontro com essa mulher na beira do poço, para cumprir a agenda de Deus a todo tempo. Qual que é a agenda de Deus para você? Ele quer que você realize e faça nesse tempo. Anuncie. Então, começa a pedir esclarecimento diante do Senhor.
Quebrar barreiras, adorar a Cristo com verdades bíblicas e anunciar o Evangelho com ousadia, mesmo em contextos difíceis. Devemos estar com esse coração atento e pronto para isso. Quero falar sobre 3 verdades. Cristo é o centro da adoração. Cristo é o poder para a transformação. Mas também Cristo é o motivo e a mensagem da missão. Coloca essas 3 verdades no teu coração. Cristo é o centro da tua adoração, não só na igreja, mas da tua vida que adora ao Senhor todos os dias. Cristo é o poder para transformação. Fale no poder de Cristo, a mensagem cristocêntrica, mensagem de Cristo que salva e transforma. E Cristo é o motivo e a mensagem da missão. Ao entender isso, iremos colocar Cristo no centro para realizar essa mensagem. Cristo é o centro da adoração quando oramos com o coração voltados para a vontade de Cristo. Quando praticamos o culto público com reverência e foco na palavra. E quando rejeitamos formas de culto centradas em emoções ou em experiências humanas. Cristo, centro da adoração. Cristo é o agente da transformação quando reconhecemos nosso pecado em resposta à palavra de arrependimento. Quando deixamos o cântaro, as coisas humanas, o símbolo daquilo que era importante para a vida, e seguimos um novo caminho. Vou lá anunciar Jesus. Quando perdoamos os outros e focamos em sermos perdoados também pelos outros. Quando a nossa identidade deixa de ser marcada pela vergonha e passa a ser moldada por Cristo. Quando a nossa identidade deixa de ser marcada pela vergonha e volta a ser a de Cristo. Cristo é a mensagem da missão quando falamos de Cristo no trabalho, na escola, nas redes sociais, mesmo em ambientes hostis, quando apoiamos missões transculturais ou local com oração, sustento e envio. Quando testemunhamos, mesmo sem respostas prontas, confiando na palavra do Senhor, nosso Deus, que nos sustenta e nos guarda. Não fique acomodado. Levante a cabeça e fale de Jesus Cristo. Anuncie a verdade de salvação. Coloque Jesus como o centro da tua vida. Cristo é a mensagem da missão, Cristo é o agente da transformação e Cristo é o centro da nossa adoração. Coloque a tua vida diante do Senhor. Você teve um encontro com Jesus? Jesus mudou a tua razão, teus pensamentos? Então viva assim. Viva como um enviado. Viva como um transformado, que agora tem uma mensagem, tem um propósito. Em nome de Jesus. Vamos assim viver, caminhar para a glória dele mesmo. Quebre o comodismo, quebre o medo, quebre o orgulho e fale do verdadeiro Deus que salva, que busca e envia. Fez isso comigo, fez isso com você. Somos enviados para amanhã, segunda-feira, né? Aonde formos, no trabalho, no ônibus, no trem. Falar não só do futebol. Se for um ponto de contato, fale do futebol. Fale do tricolor paulista, né? Fale do Palmeiras, fale do Corinthians. Até do Corinthians pode falar. Pode, até do Corinthians. Mas fale de Jesus. Anuncie Jesus. Fale com Jesus com mais paixão do que do teu time. Fale de Jesus com mais paixão do que o Bolsonaro ou do que o Lula. Fale com mais paixão do que a carne gostosa que você comeu. Nós devemos amar mais Jesus do que as coisas que estão à nossa volta. Não ame mais as coisas. Não ame mais as pessoas. É Jesus. É Ele. O motivo, a causa e a razão. Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas.